Fala pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos aqui a 2 minutos do nosso início on time, né, no horário oficial, 4 horas horário de Brasília, e a gente já abriu a sala aqui para quem for, né, quem estiver entrando. Então pode chegar, fica à vontade, vamos se ajeitando na cadeira, separa a água, né, que o assunto é interessante. E mais em alguns minutinhos, assim também que a gente aumentar um pouquinho o nosso quórum, eu já sigo aqui com os nossos participantes e a gente toca os nossos temas, tá certo? Obrigado e até logo. Opa, Gilmar, boa tarde. A gente está aqui quase iniciando, né? Uns 2 minutinhos atrás até mencionei que estamos a postos, participantes, apresentação, som, tudo check. A gente só vai dar uns minutinhos para esperar a galera entrar na sala, né, pegar uma aguinha, se acomodar e em instantes a gente já inicia. Pessoal, mais uns minutinhos aqui e eu vou fazendo, né, essa comunicação com vocês por enquanto. A gente está aguardando o pessoal entrar, né, e a gente já inicia a produção de conteúdo. Tem bastante coisa interessante aqui para falar, então fiquem à vontade, daqui a pouco a gente já inicia, tá certo? Bom, pessoal, 4:03, a gente já deu aqui um tempinho, a gente viu que as pessoas foram entrando também a mais. E vamos iniciar aqui os nossos trabalhos, né? Boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, que é organizado pela Cluster Reply. E muito bem-vindos, né? Acho que é bem interessante aqui que a gente tenha um espaço para trocar ideias, né, para conversar sobre tecnologia, e tudo isso proporcionado pela Cluster. Então,
Já queria agradecer de antemão aqui a todas as pessoas que participaram, que possibilitaram e que vão continuar com a gente na produção de outros conteúdos interessantes, né? E eu gostaria de apresentar também rapidamente a Reply, né, para quem ainda não conhece a gente. Boa tarde. A Reply ela é uma holding multinacional, né, italiana. Ela está presente em 18 países, mais de 3.000 colaboradores. Ela projeta e implementa soluções inovadoras, né, nas áreas de serviços digitais, tecnologia, consultoria. E nós, a Reply, somos, portanto, né, especialistas na criação e implementação de soluções, né? Nós somos também, enquanto holding, uma rede, né, uma rede de empresas altamente especializadas, da qual a própria Cluster faz parte. E essa rede define e desenvolve modelos de negócio que englobam novos paradigmas, né, como tecnologias emergentes, exemplos aí que a gente tem, né, de data, de cloud, que é o assunto prioritário hoje, digital media também, né, e IoT, Internet of Things, então super habilitados aqui para desenvolver quaisquer tipos de projetos e soluções. E a gente também atende empresas de diversos segmentos, até né, como telecomunicações, mídia, indústria, serviços, e também bancos, fintechs, seguradoras, e sem esquecer também, não menos importante, setores públicos também. Então, agora que a gente já está aqui, né, chegou o pessoal, estamos com todos os participantes aqui entrando, a gente dá início aos nossos trabalhos. Eu gostaria de apresentar também rapidamente os nossos speakers, né, nós temos aqui conosco, da Cluster Reply, o Fábio Bastos, né, que é expert em Azure Cloud, hoje vai estar conduzindo prioritariamente, né, os assuntos com vocês. E nós temos também o Márcio Barcelos, né, que é manager aqui dos assuntos de cluster e que também, né, vai fazer essa abertura aqui conosco. E pessoal, vale lembrar também, né, que a gente vai abrir espaço para perguntas, né, principalmente ao final da nossa troca. Portanto, vocês podem perguntar exclusivamente aqui no chat, né, ao longo da apresentação. Nós temos outras pessoas acompanhando com a gente que fazem esse compilado, ou mesmo aguardar ao final, né, que a gente responde ali as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Então, agradecendo aqui novamente, né, todas as pessoas que fizeram esse webinar realidade. E agora aproveito, né, para iniciar de fato, dar aqui a palavra ao Márcio. E, Márcio, é contigo aí, Fábio também, arrebentem. É com vocês e Nossa, qualquer então, coisa estamos por aqui, hein? Abraço e boa tarde. obrigado, Vitor. Obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Como o Vitor falou, meu nome é Márcio, eu sou o manager aqui da Cluster, né, e hoje a gente veio trazer para vocês um pouquinho do conhecimento e de informação que a gente está querendo repassar, né? A gente selecionou aí o Fábio, que é nosso especialista em cloud, em Azure, e eu queria primeiro abrir, né, antes de passar a palavra para quem realmente entende do assunto e vai nos ajudar, explicar um pouquinho por que a gente veio com esse tema, né? Por que a gente quer trazer isso? Quais os problemas que a gente enxergou de falta de governança? Por que essa governança é tão importante? Então, assim, a gente juntos aqui pensando, né, o que a gente poderia trazer de forma mais resumida, que seja algo concreto, a gente pensa nesses grandes problemas, 4 grupos de problemas que a gente gostaria de resolver tendo uma governança de informações mais robusta, né, com uma qualidade maior. E, obviamente, isso trazendo já para o mundo cloud. A gente está falando aí de inconsistência e integridade de dados. Né? A gente tem visto no mercado que empresas que não têm um processo de governança sofrem muito com informações imprecisas, com conflitos de informações, e isso vai gerando uma cadeia de decisões erradas e perda de confiança, né? Então, os gestores, o pessoal que trabalha com dados, começa a duvidar do que está vendo, e a gente vê isso quase todo dia acontecendo. Outro lado é o risco de segurança, né? A gente tem a LGPD aí vindo cada vez mais forte, então dados sendo vazados, a gente vê, né, a mídia o tempo inteiro falando sobre vazamento de dados. Aqui no Brasil a gente é recordista
em vazamento de dados, né? Isso não é um recorde legal de ter. E a gente tem visto também multas muito pesadas vindo em cima das empresas que não tratem os dados sensíveis de forma adequada. E isso a gente também gera ineficiência, né? Gera desperdício. A gente está falando, por exemplo, de dados duplicados, dados que não precisavam ser armazenados, estão sendo armazenados, estão sendo acumulados, análise de dados que não fazem sentido. Então, a gente tem essa ineficiência operacional também, atrelada à falta de governança, e tudo isso culmina em decisões. A gente ter dados errados gera decisões erradas, dados inconsistentes geram decisões estratégicas inconsistentes. Então, a gente pode ter empresas indo por um caminho e onde lá na frente ela vai olhar que ela se baseou 100% em dados que não são robustos, não são consistentes, não são adequados, e aí tem que refazer toda uma estratégia. A gente está falando aí de problemas que podem ser até mudança de rumo total, né? Pivotar completamente, dependendo da velocidade disso, causa danos gravíssimos. Então, pensando nesse cenário turbulento que o Fábio nos trouxe essa ideia, por que não passar um pouquinho dessa informação para vocês, dessa importância de como organizar bem os dados, de como controlar bem, ter essa governança toda estabelecida dentro do cloud, dentro da Azure, onde ele vai falar aí para vocês uma inúmera funcionalidade, como que a gente consegue controlar, amarrar tudo e ter cada vez mais qualidade nos dados, cada vez mais informações precisas, informações mais robustas, sem ter tipo de problema, tá bom? Rapidamente, esse resumo que eu queria trazer, assim, justificando, né, por que a gente pensou nisso, e aí agora eu vou passar a palavra para quem realmente entende do assunto. Espero que vocês se divirtam com o conhecimento dele, aprendam bastante. Estamos aqui para ajudar no final. Como o Vitor falou, está aberto a perguntas, o Fábio está à disposição de vocês aí. Um bom webinar a todos aí. Boa tarde. Fábio, fique à vontade, meu querido. Obrigado, Márcio. Valeu demais. Obrigado a todos que tiraram um tempinho do seu dia para a gente poder dividir conhecimento aqui, aprender um pouquinho mais, compartilhar essas informações. Vamos ver aqui. Bom, o que é governança na nuvem, gente? Um conjunto de práticas, políticas, tecnologias utilizadas para gerenciar, proteger e monitorar os recursos e serviços da nuvem do Êxito. Isso inclui gerenciamento de identidade, acesso, monitoramento de desempenho, gerenciamento de custos, gerenciamento de riscos, conformidade com regulamentação de segurança e privacidade de dados, automação de tarefas, implementação de políticas e padrões, gerenciamento de ciclo de vida de recursos e entre outros aspectos. Ao governar a nuvem do Azure, as organizações podem garantir a disponibilidade, a segurança e a eficiência dos recursos e serviços na nuvem, bem como cumprir normas e regulamentos necessários para a sua área de atuação. Vamos olhar a abordagem tradicional. Quando nós pensamos sobre a abordagem tradicional para a nuvem, historicamente, sacrificamos a velocidade em favor do controle, a fim de garantir que os recursos e ambientes estejam sendo implantados corretamente, né? A figura dos guardiões da nuvem, eles ficam antes dos artefatos entrarem na nuvem, né? Eles passaram a ser um grupo responsável por provisionar todos os recursos que seriam consumidos e, em seguida, entregar o acesso aos já implantados recursos. Mas esse processo era demorado, envolvia muitas etapas e muitas pessoas. Quer dizer, eu garanto uma certa controle, só que para isso eu tenho tudo que vai para a nuvem, eu tenho que passar por uma equipe, né, que a gente está chamando aqui de guardiões da nuvem, os GIs responsáveis por controlar aquele ambiente cloud que a gente está acostumado. Mas com governança inteligente, que falaremos hoje, você pode ativar a velocidade por meio de controles para que você obtenha o melhor de dois mundos, a velocidade e o controle. Estamos abordando isso de forma diferente. Estamos integrando a governança nativamente, diretamente na nuvem, em vez de um processo entre a nuvem e o cliente.
qual é o objetivo do arquiteto de nuvem quando ele não é mais o guardião dos recursos? Agora sim, o que realmente estamos tentando fazer é garantir que as pessoas certas estejam implantando os recursos certos com as configurações corretas. Mas como a gente faz isso? Como você estabelece a governança de maneira mais correta para que isso aconteça? É exatamente isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos para a nossa agenda. Vamos começar cobrindo os fundamentos da governança. Então, abordar tópicos como escopo e as opções de hierarquia que você tem como um locatário do Azure. Abordaremos o controle de acesso baseado em função, RBAC, para que você possa restringir o que os usuários podem fazer, quais operações podem ser feitas, etc. Vamos falar sobre as políticas do Azure, o Azure Policy, que é um serviço que restringe quais recursos podem ser implantados e como esses recursos devem ser configurados. E vamos falar sobre o modelo de gerenciamento de recursos, Azure Research Manager Templates, que é uma forma de codificar como o recurso deve parecer quando forem implantados. A segunda sessão que abordaremos é a estratégia de governança. Assim que entendemos os princípios de como você governa o ambiente Azure, vamos partir para como você obtém tudo isso implantado, como você estrutura suas assinaturas e seus recursos para garantir que a governança aconteça da maneira certa. E vamos falar sobre os Blueprints, que é um serviço que ajuda você a dimensionar seus ambientes do Azure muito rapidamente. Na última sessão, abordaremos o controle de governança. Assim que você configura a governança em seu locatário do Azure, como você garante que está realmente fazendo o que deveria ser feito lá? Vamos falar sobre as políticas de conformidade, logs de atividades, bem como um serviço chamado Resource Graph, que é o gráfico de recursos, que ajuda você a consultar seu ambiente do Azure e responder perguntas sobre como seu ambiente está se comportando. Escopos. Então, vamos começar com os fundamentos da governança, começando como algo chamado escopos. Escopo são os níveis de hierarquia que formam o ambiente da Azure. Portanto, no nível mais baixo, você tem algo chamado grupo de recurso, que é simplesmente um container para os seus recursos. E o recurso são coisas como redes virtuais e banco de dados, máquinas virtuais, etc. Os grupos de recursos ficam dentro de uma assinatura padrão em seu locatário do Azure. Você tem uma assinatura, mas as assinaturas têm limitações para quantos recursos e grupos de recursos podem ser implantados nela. Portanto, você pode atingir os limites associados à assinatura e precisa criar novas assinaturas enquanto continua expandindo seu ambiente. Você vai começar a ter muitas assinaturas, então temos uma nova construção chamada grupo de gerenciamento, que é um nível adicional de sua hierarquia, que permite agrupar assinaturas juntas e isso ajuda você a administrar controle a um nível superior, em vez de repeti-los entre as assinaturas. Aqui podemos ver os grupos de recursos, agrupando os recursos, as assinaturas e os grupos de gerenciamento. A gente vai entrar em detalhe mais à frente dessas estruturas. Podemos criar uma hierarquia de grupos de gerenciamento até 6 níveis de profundidade, e assim podemos mapear sua estrutura organizacional dentro dos seus grupos de gestão. Vamos dar uma olhada nisso na prática? Vou puxar a telinha aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Grupo de gerenciamento. O webinar, eu criei essa conta para o webinar, né? E aí nós podemos ver aqui uma hierarquia que eu criei aqui para o grupo da empresa X. Nós temos o grupo de gerenciamento da empresa X. Eu criei um grupo de gerenciamento para o webinar. Debaixo dela eu tenho uma assinatura. Eu tenho vários outros grupos aqui. Grupo de serviços usados para ambiente dev, grupos de serviços para o ambiente de produção, para o ambiente de teste. Então, eu posso criar aqui de acordo com o que eu precisar. Mais à frente, a gente vai ver as boas práticas para a criação disso aqui, de acordo com cada tipo de empresa.
O próximo fundamento sobre o qual falaremos é o controle de acesso baseado em função, RBAC. O RBAC restringe o que os usuários podem fazer em um ambiente, né? Essa atribuição de função consiste em 3 elementos: a entidade de segurança, que representa um usuário, o grupo de entidade de serviço ou identidade gerenciada, a definição de função, que é o conjunto de permissões, né? Aqui existem várias funções internas definidas, pré-definidas, podendo definir funções personalizadas também, e o escopo, que é o conjunto de recursos ao qual o acesso se aplica, né? Onde você está aplicando aquela regra de acesso. Né? Pode ser um grupo de gerenciamento, assinatura, grupo de recursos ou próprio recurso. Demonstração da ISO. RBAC. Só um minuto aqui. Eu vou estar deixando aqui um vídeo, só um minutinho. Vamos lá. Eu vou fazer online porque os vídeos sumiram aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar esse grupo dev, esse grupo de webinar que eu criei. Vocês vão ver que cada objeto, quase todos os objetos da Easy, eles vão ter esse menu aqui de controle de acesso. É através dele que a gente define as políticas de acesso. Então, eu posso, por exemplo, para esse grupo de gerenciamento, adicionar um usuário a ele. Né? Então, eu venho aqui, eu falar, não, eu quero um contribuidor para esse grupo. Né? Eu vou selecionar os membros que eu quero que acessem. Né? Vou falar que eu quero esse usuário aqui sendo contribuidor desse grupo de gerenciamento. Seleciono. E ele está adicionado. A partir de agora, o DBA1 underline webinar, ele faz parte do grupo de contribuidores nesse grupo de gerenciamento. Ele vai ter acesso a criar objetos aqui dentro. Azure Policy. As políticas no Azure. O Azure Policy ajuda a impor padrões organizacionais e avaliar a conformidade em escala, por meio do painel de conformidade. Eles fornecem uma exibição agregada para avaliar o estado geral do ambiente, como a capacidade de drill down para granularidade por recurso, por política. Ele também ajuda a deixar seus recursos em conformidade por meio da correção em massa de recursos existentes e da correção automática para novos recursos. Casos de uso comuns da Easy Policy incluem implementar a governança para consistência de recursos, conformidade regulatória, segurança, custo e gerenciamento. As definições de política para esses casos de uso comuns já estão disponíveis em seu ambiente do Azure como itens internos para ajudar você a começar a usar. Especificamente, algumas ações úteis para governar úteis de governança que você pode impor com Azure Policy Inclui. Né? Garantir que a equipe implante recursos do Azure apenas em regiões permitidas, né? Impor aplicação consistente de marcas taxonômicas, exigir que recursos enviem logs de diagnóstico a um workspace do Log Analytics, etc. Nós temos uma tela lá, nós vamos ver ela online. Conformidade das políticas, né? Ela pode visualizar dados de conformidade política por iniciativa ou escopo. Né? O percentual de conformidade é gerado automaticamente
e os eventos de conformidade são roteados para o log de atividades. Vamos ver isso na prática. Voltamos para a página inicial. Políticas. Já na visão geral, você já tem aqui na tela a visão de como estão as políticas que eu pedi para aplicar. Então, aqui nós temos duas políticas que eu criei, né? Uma política que exige uma marca com o nome de projeto nos recursos criados, né? Então, eu estou exigindo aqui que cada recurso que você crie, você entre com uma tag do projeto que aquele recurso pertence. E os locais permitidos. Por exemplo, eu criei uma regra aqui que fala que eu só posso criar objetos da Esri dentro da região do Brasil. Tá? Digamos que eu tenha uma normativa que restrinja as minhas ações para os meus dados aqui para dentro do Brasil. Então, eu fui e coloco lá que eu só aceito criar recursos nessa região, né? A partir daqui, ele verifica para mim qual é o percentual e quais os recursos que estão sem conformidade, né? Por exemplo, eu deixei um recurso propositadamente aqui sem essa tag de projeto, né? Então, a gente pode vir em conformidade e navegando, né? Não está em conformidade, ele fala quem é que não está em conformidade, o objeto que está, é um resource group, o escopo que ele está. Eu posso entrar nele, exigir uma marca no recurso. Tá? Eu posso exibir o recurso, ele vai lá para a conta de armazenamento que está com problema, né? O nosso problema aqui é de rótulo, é de tag, né? Eu posso editar e criar a tag que está faltando. Está atribuindo marca. O grande problema é que ele pede até 30 minutos para poder refletir essa alteração aqui e ver que a gente já está conforme nesse ponto aqui também. Ele vai, tem hora que demora, tem hora que não, mas aí a gente vai olhando. Vamos continuar. Melhores práticas com a policy, gente. Se seu ambiente Azure já possui um número considerado de artefatos e você está começando uma nova padronização ou até mesmo uma mudança nas suas políticas, comece usando políticas de auditoria, né? Quando a gente vai definir aquelas políticas, a gente pode escolher se é uma política de negação, se é uma política de atualização, né? Eu posso criar políticas que vão lá e atualizam, né? Ou se é uma política de auditoria. Então, ele sempre recomenda, olha, se já o seu ambiente está montado, comece por políticas de auditoria, né? Onde você considera entender o comportamento do seu ambiente e o comportamento do seu time de desenvolvimento nas suas entregas, né? Estabeleça políticas de negação de forma gradual e, com isso, você conseguirá implementar medidas de correção e compliance em etapas bem planejadas, né? Você não deixa ninguém na mão, né? Já havia acontecer de pessoal da infra implantar uma política de negação e do dia para a noite viram que tinha uma falha de atenção. Nossa, nós não reparamos que tinha que implantar essa política. E da dia para a noite eles ligaram essa política e alguns projetos foram muito, muito impactados, né? Então, tomem cuidado, né? Implantem políticas de forma gradual e de preferência com auditoria. Azure Resource Manager.
Bom, as origens Manage, desculpa, o chamado ARM Template, ele permite que você codifique seus recursos e suas propriedades, o que torna uma maneira eficaz de padronizar como seus recursos devem ser implantados na Easily, né? Nós estamos falando aqui de infraestrutura por código, né? Você pode fornecer às suas equipes de aplicativos e desenvolvedores de aplicativos um conjunto de modelos já aprovados para saber que seus recursos estão sendo implantados de maneira correta. E, claro, esses modelos levarão em consideração as políticas e restrições de onde esses recursos serão implantados, né? Os modelos podem ser aplicados a um grupo de recursos ou assinaturas. Na maioria das vezes, você terá um alvo com um grupo de recursos, né, para recursos como banco de dados, máquinas virtuais, etc. Mas você também pode atribuir, implantar um ARM template em uma assinatura e, por isso, você pode criar definições políticas e atribuir políticas, criar funções secundárias ou atribuir essas funções secundárias todas com ARM template, tudo com código, né? Aqui a gente tem um grande porém, tá? Eu tive num evento essa semana da Microsoft, onde eles discutiram o ARM template e eles mesmos assumem que o ARM template ele é bem complexo, tá? Ele é bem complexo e ele é complexo de ser lido, é complexo de ser escrito e ele perde para ferramentas mais modernas como o Terraform, né? Que são, são, fazem a mesma coisa que a infraestrutura como código e de uma forma mais simples, né? Mas a Microsoft está é, implementando algumas soluções para melhorar o ARM template, né? E até incluindo o BICEP, né? Que é uma função externa à Easily, tá? Que ele interpreta um ARM template e deixa mais fácil de visualizar, né? Vamos dar uma olhadinha no ARM template aqui. Vamos ver se já atualizou. Ainda não. Vamos lá. Especificações de modelos. São os ARMS templates, né? Então, eu tenho aqui um modelo para criar um banco de dados SQL. Esse aqui já tinha, se a gente for visualizar aqui, ele tá vendo? Formato JSON, ele salva todo o código aqui. Esse código, ele cria um banco de dados SQL já na nuvem aqui, prontinho. Mas como eu posso, outra forma de criar um ARM template de uma forma mais fácil, sem eu ter que codificar na mão ou conhecer todos esses parâmetros. Eu posso procurar um objeto que já esteja totalmente dentro do padrão. Posso procurar esse objeto aqui, né? Vamos lá. Exportar modelo. E posso adicioná-lo à biblioteca. José, dou um nome. Uma conta de armazenamento. Modelo. Conta. Armazenamento. Tá bem? Ele vai, cria para mim esse modelo.
Ok. Com especificações de modelo. Ele já vai estar aqui. Se eu mandar meu modelo, ele já criou para mim o template de uma história de account. A segunda seção que vamos cobrir é a estratégia de governança. Então, entendemos os princípios de como você faz a governança, mas como realmente os implementa na sua nuvem Easy. Os grupos de recursos. Os grupos de recursos são a base do gerenciamento de recursos no Easy. Portanto, o uso de práticas recomendadas para projetar uma estratégia de grupos de recursos é fundamental para gerenciar com eficiência a infraestrutura do Easy. Sua organização pode simplificar, automatizar e proteger o processo de criação e gerenciamento de recursos com a estratégia correta de grupos de recursos do Easy. Vamos lá as características aqui. Todos os recursos do Easy têm que ter um grupo de recursos. Eu não consigo criar um recurso na Easy sem associar ele a um grupo de recursos, né? Todos os recursos são criados em uma única assinatura, né? Só consigo ligar esse grupo de recursos a uma única assinatura. Mas, no entanto, você consegue mover de uma assinatura para outra, tá? Digamos que esse recurso pertence a uma assinatura, está sendo faturado por uma determinada assinatura, de repente, não, vou mudar isso aqui, mudou de departamento, ou estou entregando esse recurso aqui para um outro setor, uma outra unidade de negócio, e aí eu posso fazer a transferência desse recurso para outra assinatura. Os recursos só podem pertencer a um grupo por vez, podem mover recursos, os grupos de recursos podem conter diferentes tipos de recursos, aí é agrupamento, né? E os grupos de recursos não isolam, logicamente, a comunicação entre recursos, tá? Então, não, por ele estar na caixinha aí, ele não está isolado, logicamente, de outros recursos, tá? Aí, acima disso aí, nós temos a assinatura. Então, o grupo de recurso, ele está ligado a uma assinatura, né? E como a gente viu lá em cima, as assinaturas têm diferentes limites de cota para diferentes tipos de recursos, né? Por isso a importância de se planejar bastante a parte das assinaturas e os recursos que vão estar debaixo dela. Em um determinado nível de uso, você precisa criar novas assinaturas, né? Algumas perguntas que você precisa responder. Quem será responsável por criar assinaturas dentro do seu grupo e quais recursos estarão em uma assinatura por padrão? A gente tem que lembrar que a assinatura é vinculada ao faturamento, né? O Waze ele fatura a assinatura e todos os recursos estão debaixo dela. E aí, acima das assinaturas, a gente tem um outro nível que a gente consegue fazer essa organização. São os grupos de gerenciamento, né? A gente já viu lá em cima. Como funciona? Eles podem ser alinhados, como a gente falou anteriormente, em até 6 níveis de profundidade, né? As assinaturas podem ser filhas diretas de qualquer um desses grupos de gerenciamento, né? E tenha cuidado com as atribuições de níveis de grupo de gerenciamento, pois elas propagarão em cascata. Isso quer dizer o seguinte, que se você der acesso a um usuário criar objetos lá apontando para o manager group do time de TI, esse aqui, por exemplo, né? Ele vai ganhar os mesmos acessos aqui na sua estrutura filha, né? Então, ao receber acesso de criar objetos aqui, ele vai poder criar em qualquer uma dessas 3 assinaturas, né? Então, vamos ter cuidado na hora que a gente fizer algumas atribuições apontando para grupos de gerenciamento. Os modelos de implantação, isso é legal. Aí como implantar a Fábio na minha empresa? Depende, porque cada empresa tem um perfil de atuação e um perfil organizacional, né? Então vamos lá, eu tenho três exemplos de como eu posso implementar essa hierarquia aqui, né? Eu posso fazer por ambiente, né? Nesse modelo de implantação, a assinatura diferente é criada para cada ambiente que você cria grupos e recursos dentro de cada assinatura. Essa, gente, é o modelo de implantação mais comum, né?
Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de pré-produção, um ambiente de produção, um ambiente QA. Então, é muito comum, é o que a gente mais vê por aí, são empresas que fazem a sua organização através de separação por ambiente, né? Então, eu tenho os meus ambientes, minha hierarquia toda voltada para o tipo de ambiente que eu estou trabalhando. Até porque eu posso implantar diferentes políticas para cada ambiente. Por exemplo, nesse tipo de modelo de implantação por ambiente, eu posso, por exemplo, estar definindo uma política que eu não posso criar máquinas de alto custo no ambiente dev. Então, eu posso restringir os tipos de máquina, né, de recurso computacional que eu posso estar liberando para ser criado. Isso vai me garantir que o custo do meu ambiente dev não vou ter surpresa, não vou explodir. De repente, alguém criou uma máquina que seria de produção dentro do ambiente dev e o custo disso ficou muito alto, né? Então, eu consigo criar uma política para aquele ambiente, né? Debaixo daquela ou uma assinatura ou um grupo de gerenciamento de recurso, né? Outra visão de modelo é a unidade de negócios, né? No modelo de implantação por unidade de negócios, as assinaturas são criadas com base nas unidades de negócio. Essa abordagem é mais comum quando a organização é claramente dividida em diferentes unidades de negócio, né? Por exemplo, no caso da Reply, que é uma multinacional onde tem muitas BUs, elas podem ter o seu tenant da Reply e embaixo dos seus tenants elas podem criar grupos de gerenciamento para cada unidade de negócio, porque elas são independentes, né? Então eu tenho toda uma hierarquia para a unidade de negócio da Cluster Reply, eu tenho outra hierarquia para outra unidade de negócio da Reply, e assim vai, né? E por aplicativo. Por aplicativo é muito comum, gente, em startup. Ó, modelo de implantação por aplicativo é melhor quando você deseja gerenciar cada aplicativo com uma assinatura diferente. Então, digamos que você tem todo o controle de custos pelo aplicativo que está funcionando, né? Então, eu tenho lá uma startup que tem 2, 3 aplicativos e toda a sua rede, toda a sua Easy é usada por aplicativo. Então, eles criam uma assinatura por aplicativo que eles possam ter, né? Geralmente, quando é por ambiente, por negócio, esses aplicativos são controlados, e os projetos são controlados pelos grupos de recursos, né? Então, eu tenho uma empresa grande onde se tem 3 projetos importantes rodando. Então, eles separam esses projetos por grupo de recursos. Já quando essa visão de modelo de implantação para aplicativo, eles têm já, olha, esse aqui é o 99, né? Tem o 99 táxi e o 99 são aplicativos dessa empresa X e essa empresa vai controlar a sua Easy através de assinaturas para cada um dos seus aplicativos. A última sessão que abordaremos é o acompanhamento da governança, né? Então, examinamos e descobrimos os fundamentos da governança, os controles de governança que vamos usar, descobrimos uma estratégia para configurar nossa hierarquia e implementação desses controles de governança em toda a nuvem. E esta última sessão é sobre a compreensão de quão boa a governança está sendo implantada em nosso sistema, nosso ambiente. Log de atividade. O log de atividade é um excelente primeiro passo para identificar problemas no seu ambiente, né? Pois a grande maioria dos recursos gera eventos de log de atividades, sendo possível a criação de alertas também. Além disso, é possível desviar esses logs para ferramentas analíticas mais poderosas ou até mesmo uma conta de armazenamento para eu poder fazer trabalhar com analytics, relatórios analíticos padronizados. Aqui um exemplo, né, da tela. O Azure Resource Graph. O Azure Resource Graph é um serviço da Azure que foi desenvolvido para ampliar
o Azure Resource Manager, né? Fornecendo exploração de recursos eficiente e de alto desempenho, com a capacidade de consultar em escala um determinado conjunto de assinaturas, permitindo a você controlar o seu ambiente de forma efetiva. Essas consultas oferecem as seguintes funcionalidades: consultar recursos com filtragem, agrupamentos, classificação complexos por prioridade de recurso, explorar recursos interativamente com base nos requisitos de governança, e avaliar o impacto de aplicações de políticas em um ambiente de nuvem em grande escala. Aqui, nós vamos ver o exemplo dele depois na prática. Vocês vão ver que é como se fosse um grande cliente de SQL. Você roda queries contra o seu ambiente, né? Então, você pergunta lá, ó, quantos recursos assim eu tenho? Ó, quantos recursos que estão com a falha tal? Então, eu tenho toda uma visão. E ele tem uma gama realmente muito grande de pesquisas pré-formatadas, onde eu consigo alterar e responder as perguntas que eu tiver. É o exemplo da tela, né? A gente vai ver também na prática. E vamos dar uma demonstração do Easy Graph. Vamos dar uma olhada no monitor. A gente falou. Aqui eu consigo um monte, ele já traz na tela inicial alguns insights, onde eu posso ter, né? E eu posso simplesmente vir aqui no log de atividades, né? Todas as coisas que a gente está fazendo aqui por trás, ele está gerando logs aqui, né? Então, eu consigo aqui enxergar todo o meu ambiente, gente, tá? Eu posso abrir, verificar, tá? Porque aqui eu não tenho nenhum erro. É um ambiente bem pequeno. Mas eu posso gerar alertas, né, métricas e assim por diante. E aqui tem os insights, novamente, onde ele me traz insights de máquina virtual, conta de armazenamento, container. E aqui a criatividade é ilimitada. Esse é o segredo. Aqui vocês podem ver aqui, ó, há uma série de pesquisas já pré-montadas, por exemplo, contar recursos. Ó, vou abrir a consulta, né? Eu executo, ó, eu tenho 8 recursos aqui nesse cara. E assim vai, ó. A infinidade de consultas já prévias aqui. Armazenamento, né? E, ó, ele me traz as contas de armazenamento que eu tenho. Então, e aí posso navegar aqui, ele fala as características onde eu posso filtrar. Aqui é um recurso muito rico, como fosse em escala mesmo. Né? E é isso, senhores. Não sei como a gente está de tempo, Vitor. Tá? Eu agradeço a vocês por esse tempo. Tá? Espero que não tenha sido muito rápido, não tenha sido muita informação. Eu sei que é muita coisa, né? Mas obrigado pela atenção de todos. Opa, Fábio, a gente que agradece, né? Muito legal mesmo. Acho que todo mundo, eu tenho certeza, né? Que todo mundo aproveitou bastante esse tempo aqui contigo. E a gente tem agora, sim, né? Um tempinho, a gente está on time, então temos um tempo caso tenha alguma dúvida, né? Pessoal que acompanhou de pertinho e que tem alguma questão, algum comentário, claro, né? Também algo a contribuir, considerações, fiquem à vontade aqui para a gente, né, ter esses 5, 10 minutinhos para a gente conversar, né? E
realmente, parabéns, porque o conteúdo é rico, né? E o assunto é muito legal e você trouxe de uma maneira muito bacana. A gente tem aqui uma pergunta que é, né, quais são os tipos de recursos que o grupo de recursos do Azure pode relacionar? Né? Você consegue explorar um pouquinho para a gente aqui, Fábio, por favor? Posso sim, na verdade é qualquer recurso. É porque, vamos chamar aqui, vamos lá. Toda vez que a gente vai criar um recurso aqui, gente, conta de armazenamento, um recurso muito simples, né? Você vai ver que a primeira tela padrão de criação da maioria dos recursos, ele vai ter duas coisas que são essenciais: a assinatura e o grupo de recursos. Então, todos os recursos da Azure, eles têm que estar ligados a um grupo de recursos. Toda vez que for criar, sem essas duas primeiras perguntas, tá vendo que isso aqui não tem nada a ver com o conta de armazenamento, mas você está vendo que embaixo que ele pede o nome da conta, tal, né? E a região e tal, coisas assim do próprio objeto. Então, quando eu coloco aqui qualquer criação, a primeira coisa que ele relaciona é uma assinatura, né? No caso aqui eu só tenho essa mesmo, ou um grupo de recursos. E grupo de recursos eu posso ter esse previamente que eu criei para o webinar, mas eu posso criar à medida que eu for, né? Esse grupo, teste webinar 2. Né? À medida que eu ponho aqui, ele põe esse novo aqui, ele cria junto, tá? Ao criar a conta de armazenamento, ele antes vai lá, opa, tem um novo aqui, peraí, ele vai criar esse objeto, esse grupo de recursos, e associar esse cara aí. Deu para Beleza, entender? Fábio? Bacana, bacana. Alguma consideração final? A gente está chegando aqui exatamente on time, conforme o compromisso nosso, né? E agradeço também por esclarecer aqui a dúvida. Se a gente não tem considerações, acho que a gente pode partir aqui para o Hum. encerramento. O que que Eu você queria só, já agradecer, né, Fábio? Fica à vontade. Temos tempo. temos tempo? Então tá bom. Só para Temos. mostrar, né, que eu fiquei devendo que eu falei que tem o time, né, da própria Azure de atualizar. Você viu que depois que eu entrei em policy aqui, novamente, para quem não viu entrando, eu entrei em políticas, né? E aí, ó, vocês viram que eu peguei uma política que estava não conforme e alterei o objeto lá durante o evento, né? Botei lá a marca dele, que era projeto igual webinar. E aí, quando a política já agora atualizou, ele já deu lá, ó, exigiu uma marca projeto, está 100% compatível, não tem mais recursos sem conformidade, tá? Uma coisa também que é importante e eu não falei, pulei rapidinho, é que eu consigo agrupar essas políticas, tá? A gente agrupa essas políticas em um objeto chamado iniciativas, legal? Então, as iniciativas, elas agrupam as políticas. Então, por exemplo, sua empresa tem várias políticas para o ambiente de dev, por exemplo. Você criou lá que tem que ter a marca do gerente de projeto lá, para a pessoa olhar o objeto e saber quem procura se tiver algum problema. Tem que ter essa marca, tem que ter o recurso computacional tem que ser de baixo custo, tal. Aí você criou essas políticas, você pode agrupar em uma iniciativa chamada Iniciativa Ambientes Dev, entendeu? Por exemplo. E aí você consegue fazer esses agrupamentos de política, ok? É isso aí que faltou. Mais alguma dúvida, galera? A gente está aí. E muito obrigado, tá, pelo tempo novamente de vocês. Desculpem qualquer coisa que ficou faltando. Prometo estar sempre melhorando aí nessas apresentações para vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Vitor, o pessoal do marketing que está acompanhando a gente, ao Márcio, nosso parceiro aí. E uma boa tarde para vocês.
Valeu, Fábio. Obrigado. Eu também estendo aqui os agradecimentos a você, ao Márcio, né? Arrebentaram. Lembrando que, caso também tenha alguma questão, pergunta, surja depois, né? A gente de repente está ali, segue nosso dia de trabalho e fala, poxa, queria saber mais algum detalhe, alguma dúvida, pode entrar em contato, né, com a gente via canais também. Nós temos as redes sociais, a gente tem o próprio site, né, que tem o Fale Conosco, lá tem um formulário que dá para falar com a gente. Então, Fábio e todo mundo aqui está super à disposição para aguardar o contato de vocês, tá certo? Então, pessoal, chegando ao final aqui do nosso encontro, agradecer todo mundo aqui pela dedicação, especialmente ao Fábio pelo esforço, pelo tempo, muito interessante. Vale lembrar que também essa apresentação ela vai estar a partir de amanhã, sexta-feira, dia 19, disponível, né, no nosso YouTube na íntegra. Então, de repente, quer voltar lá, ver algum detalhe, mandar o link para alguém, vi que esse conteúdo é interessante, vai estar lá no YouTube, e a gente também vai divulgar nas nossas redes sociais. Então, fica à disposição de vocês também esse conteúdo rico gerado. Quero assistir de novo, compartilhar, fiquem à vontade, tá? E fiquem atentos também às redes, aonde, spoiler alert, né, a gente vai divulgar próximos encontros. Então, teremos aqui também muitos conteúdos sendo produzidos ao longo do tempo. E me empolguei, próximo dia 22, a gente já tem mais um tema quente aqui para conversar. Então, 22 de junho, né, a gente vai começar também a divulgação mais ostensiva nos nossos canais. Né? Fiquem à vontade para comparecer e se inscrever, que a gente já vai iniciar divulgações logo, logo. Obrigado, né? Agradeço novamente a todos e vejo vocês nos próximos encontros, hein, pessoal? Abraços e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, pessoal.